Liturgia da Palavra. Segunda-feira, terceira semana da Quaresma. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, passamos por muitas dificuldades, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Hoje no Evangelho Lucas 4, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E nós vamos trazer o sentido da nossa reflexão, ver por que falou Jesus desse modo e o que Ele quer de nós hoje, nesse nosso dia, nessa nossa caminhada. Minha alma anseia até desfalecer pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Conferir Salmo 83, verso 3. Deus não é propriedade de um povo, mas estende sua misericórdia a todos os que o procuram com reta intenção. Celebremos renovando nossa confiança no Deus que nos cura de todos os males. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar ao seu senhor: uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfá não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta
e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Reze comigo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 24 a 30. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Reze comigo. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Conferir Salmo 129, verso 5.7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos na terceira semana da Quaresma, segunda-feira, passo a passo caminhando para a Semana Santa e nos preparando para aquele momento que a Igreja celebra a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Cristo, a Páscoa que é o alimento novo, Jesus Cristo presente na Eucaristia, que nós celebramos diariamente na Santa Missa. E hoje o Salmo responsorial nos mostra o sentido da nossa caminhada. O Salmo 41, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando verei a face de Deus. Nós temos que ter essa sede de ter Deus na nossa vida hoje para um dia o vermos. Por isso, no primeiro refrão, o salmista vai dizer: assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós. Oh meu Deus, nós devemos ter essa sede de Deus. A alma mais triste no mundo é aquela alma que não verá Deus. Aquela alma que, sendo criador, criatura do Criador, não verá o Criador. E nós temos que lutar por esse momento e dizermos junto com um refrão, como nós dissemos: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Vamos pedir no nosso dia a dia, na nossa oração, mostrar para Deus as nossas fragilidades, nos mostrar frágeis para Deus, dizer: Senhor, eu quero ver a Tua face, me ajuda a caminhar para um dia estar diante de Ti e resistir à Tua face, porque só quem vai resistir de ver a face de Deus é aquele que vive uma vida santa. Portanto, é um caminhar difícil, como nós dizemos aqui no início, quando começamos, nossa caminhada é difícil, porém sabemos onde vai chegar. Mas se sabemos onde vai chegar, é necessário caminharmos com esta sede, como a costa suspira pelas águas correntes, termos essa sede de Deus vivo na nossa vida. Minha alma, no outro salmo, vai dizer: minha alma anseia até desfalecer pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O Salmo 83, verso 3. Vamos vivenciar essa experiência de Deus na nossa vida a partir de uma necessidade que possamos ter dele, que é isso que a nossa alma sente na verdade. Sente a necessidade de Deus. Mas muitas vezes nós, criaturas, filhos de Deus adotivos, recusamos essa necessidade de nós. Ignoramos essa necessidade. Devemos colocá-la em prática. E o Evangelho hoje nos ensina que a humanidade desde sempre foi caminhante com aquela falta do povo de Israel. E o povo de Israel, desde o princípio, desde o deserto, era um povo que muitas vezes errava pela ignorância e errava também pela falta da humildade. Quando Jesus vai se apresentar na sinagoga, a gente vai ver em Lucas 4 hoje, versículo 24, ele vindo a Nazaré, vai estar na sinagoga e vai dizer: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus fora rejeitado. A humanidade sempre buscou caminhar por si só, rejeitando o plano de Deus na sua vida. E Deus, Ele não é uma propriedade de um povo, mas estende sua misericórdia a todos os que o procuram com reta intenção. E nós devemos ser esse povo que procura Deus com reta intenção, para celebrarmos, renovando nossa confiança no nosso Deus, que nos cura de todos os males, como na primeira leitura, a gente vai ver 2 Reis, capítulo 5, verso de 1 a 15, onde vai contar toda a história de Naamã, general do exército do rei da Síria,
que era um homem muito estimado e considerado pelo seu Senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. A gente vai ver que um homem vitorioso, muitas vezes, ele tem suas fragilidades, como aconteceu na vida de Naamã, que embora sendo um general de guerra vitorioso, tinha uma doença, a lepra. Muitas vezes a doença não é sinal de derrota em nós. As guerras, muitas vezes, que nós precisamos vencer, não é de uma batalha, muitas vezes, como venceu Naamã. Mas, às vezes, a batalha que precisamos vencer, a maior de todas, está em nós mesmos. O orgulho, a vaidade. E essa era a próxima batalha que Naamã iria vencer. Porque ele foi vaidoso. Quando o profeta vai falar para ele mergulhar 7 vezes, ele não vai aceitar. Ele vai recusar. E isso estava como que aquele orgulho do homem muitas vezes. E não aceitar a pregação, a voz do profeta, daquele que fala, daquele que nos ilumina muitas vezes, sendo usado por Deus. Naamã foi um desses também, que não quis escutar a voz do profeta. E assim como aquele povo na sinagoga, não quis escutar a voz do mestre. E a humanidade hoje, ela caminha com essa soberba, muitas vezes. E tudo que hoje a humanidade padece é por conta dessa soberba. A gente vai até dizer, a humanidade hoje está assim, mas a humanidade sempre foi assim. Ela caminhou sempre assim, com essa soberba. E nós, quando nascemos, precisamos lutar contra essa soberba. Porque Naamã foi esse homem que, embora estivesse com a lepra, uma doença que tocou sua vida, o seu corpo, ele precisava obedecer à voz do profeta e não quis escutar. O profeta Eliseu, um homem de Deus, um homem que agradava a Deus, um homem que, como a própria moça que era serva da esposa de Naamã, vai instruí-lo que se ele fosse lá ele ficaria curado. Deus, ele usa muitas vezes aqueles que estão em casa. Às vezes nem precisava ser um parente, às vezes é uma visita, às vezes é um empregado, uma ex-empregada. Deus utiliza para nos tocar no coração alguma coisa, sarar uma ferida no interior nosso, sarar uma ferida no exterior também, como foi o caso de Naamã, que irritado foi-se embora, dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Aí ele vai citar os rios de lá, de Damasco, de Abana, de Farfá, e vai dizer, não são melhores do que todas as águas de Israel para me banhar e ficar limpo? E voltou indignado. Devemos hoje nos perguntar o que Deus quer dessa leitura na minha vida. Como eu tenho aceitado a vontade de Deus na minha vida? Como eu tenho aceitado aqueles que Deus utiliza para me iluminar na minha vida? Os profetas, os anunciadores da palavra? Tenho sido capaz de dar um passo para a minha conversão, que significa esse mergulho nas águas, que Naamã a princípio negava? Ou tenho tomado a segunda atitude de Naamã, de voltar atrás, dizer, não, eu vou fazer isso sim. Escutou a voz de seus servos, em 2 momentos. Primeiro, ele escutou a voz da serva de sua esposa. Depois ele escutou a voz de seus servos que estavam com ele. Deus utiliza profetas dessa forma. Profetas que estão junto de nós, profetas em nossas casas, profetas que muitas vezes estão a falar uma verdade e nós não o escutamos porque julgamos por ele ser de nossa linhagem, por ele conviver comigo, por ele ser aquela pessoa que conhece os seus defeitos, não vou escutá-lo. Deus, ele quer falar conosco
de algum modo, às vezes utilizando de pessoas de nossa própria linhagem, quer seja um pai, uma mãe, um filho, uma esposa. Deus ele utiliza quem Ele quer para falar e nos instruir da melhor forma, para sermos iluminados, para chegarmos, como diz o Salmo, que é justamente a intuição do homem querer encontrar Deus. Deve ser essa a nossa intuição. Encontrar a face de Deus como uma corça suspira pelas águas correntes. Vamos caminhar sentindo essa sede da corça no deserto, que suspira pelas águas correntes, que é esse Deus vivo que quer vir nos visitar. Sejamos autênticos. Vamos caminhar na perfeição de cada dia corrigirmos nossos erros, nossos defeitos, de lutar não contra um exército como Naamã já tivera vencido, mas lutar contra a nossa más inclinações, principalmente a má inclinação de sermos muitas vezes soberbos, orgulhosos, lutar contra nossas vaidades, lutar contra o nosso ego muitas vezes, que quer se justificar em nossos erros e não corrigir os nossos defeitos. Ó Jesus de Nazaré, visitas a tua terra e encontras um povo indiferente e desconfiado. Não escondes a tua desilusão. Nenhum profeta é aceito em sua pátria. Realças a fé dos pagãos e censuras a falta de fé do teu povo. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para te acolher em qualquer circunstância. Amém, amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, fazer o nosso louvor, nossa gratidão a Deus, fazer como diz o Salmo. Vamos procurar Deus com uma corça suspirando pelas as águas correntes. Vamos ter essa sede de ver a face de Deus para um dia o vermos face a face, porque Deus quer esse encontro conosco um dia. Ele quer ver-nos diante dele, mas para vermos Deus é preciso estarmos em sintonia com Ele todos os dias. Portanto, vamos procurar Deus no nosso dia a dia por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!